Quando alguém me chama e fala, eu quero um DRE gerencial. Eu falo, ok, você tem um plano de contas? Não tenho. Não, então a gente tem que desenvolver um plano de contas e classificar os seus lançamentos. Não, mas eu não quero isso, eu só quero DRE. Mas não sai um DRE se você não tiver um plano de contas. Não tem como. Não né? tem como. Não tem... Você vai gastar tempo. Mas não é nem gastar tempo, você vai investir tempo. Você vai investir tempo porque depois você não vai gastar tanto. Essa é a questão, né? Cada investimento em processo é tempo que você vai economizar lá na frente. Assim, é sem dúvida isso. O processo é importante porque ele vai prever o erro também. E se tem uma coisa que é ruim, é quando você liga num lugar, você teve um problema, numa compra. Você liga num lugar e ninguém sabe o que fazer. Porque o processo não previu aquele erro. Nem todo mundo está pronto para se microgerenciar. Sim. Essa é uma questão. Né? Depois de um tempo que a pessoa está dentro do processo e que ela entende bem, ela consegue. Mas quando você pega um profissional cru, você precisa ensinar isso para ele. Sim. Eu cheguei num cliente uma vez e ele abriu uma caixa, como se fosse uma cesta básica na mesa, e estava cheio de cheques. E ele falou, esses aqui são os nossos recebimentos. Mentira. Aqui tá misturado cheques que voltaram. Eu olhei aquilo e falei, eu quero ir embora agora. Momento pesadelo na gestão, número 1 do episódio de hoje. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatum Cast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Então não importa se você empreende, se você trabalha no negócio, fica por aí, porque o conteúdo que a gente trata aqui é para você. Hoje, muito feliz, com surpresas, episódio de número 25, ao lado da nossa gloriosa e cheia de formas, Michele Silva. Cheguei um pouquinho, né? Um pouco cheguei, mas... Não, excelente. Sempre com um look maravilhoso. Patrocinem os looks da Michele. Vou começar por os arrobas aqui das marcas que eu uso. Olá, pessoal. Sou a Michele Silva. Faço parte do time Granatum. Sou a gerente de comunidade aqui do time. Sou responsável por gerenciar esse grupo de pessoas, vários grupos, né, que estão em torno da nossa marca. Então, um grupo de clientes, não clientes, o nosso time. Deixa eu já me ajeitar aqui no microfone, que eu tô meio perdida. E eu sou essa pessoa responsável, estou em todos esses lugares. Estou muito empolgada. Vocês sabem que quando eu estou nessa posição, significa que é um episódio especialíssimo. Então, hoje estou aqui do lado do Floss, porque é um episódio que a gente tem uma convidada muito aguardada que já participou em outros momentos, mas hoje ela está ao vivo. Então é um episódio muito especial, né, Floss? Exatamente. Então, é a nossa parceira de longa data, ela que manja muito de processo, ela manja muito de negócios, tem um conhecimento gigante sobre diversas áreas. Você é desenvolvedora, né? Também. Isso dá uma visão, principalmente com relação ao processo que vai muito além. Tem muito conteúdo para compartilhar e é sempre referência aqui dentro, né? Uma das melhores parceiras que a gente tem aqui, dá muito feedback para a gente também. Então, estamos com ela. Seja muito bem-vinda, Jaqueline Damasceno. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês fizeram uma apresentação incrível para mim. Estou lisonjeada. E faz tempo que eu queria vir aqui encontrar vocês. A gente conversa muito, mas dificilmente se encontra. Né? Tô muito feliz. Pós-pandemia ainda ficou pior essa questão, né? Mas que bom. Muito feliz que você está aqui. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, querida. Antes de começar, queria agradecer demais ao Granatum Financeiro, que é quem financia, patrocina e apoia essa ideia aqui, cedendo o espaço, a grana, os profissionais que fazem esse negócio aqui acontecer. Então, se você ainda não testou, testa lá www.granatum.com.br, testa por 7 dias. O melhor software financeiro da galáxia para empresas. Certo? Certíssimo. E o nosso time? E agradecer demais o nosso time, especialmente atrás das câmeras, Igor Jimenez, que faz a captação do áudio e vídeo para você ver essas maravilhosidades que nós criamos por aqui. Um pouco mais atrás, Romeu Lima, que é quem cuida de todo o visual por aqui, para que chegue do jeitinho perfeito e também cuida da interface do nosso produto. Cuida do nosso produto com a entrega que a gente faz de uma maneira geral. E um pouco mais atrás ali ainda, Vitor Ranieri e Juca, os nossos jornalistas que cuidam da pauta e sugerem os temas que a gente vai tocar por aqui para criar um conteúdo cheio de maravilhosidades para você. Time de marketing.
E certo? fotos também, faz parte desse time. E eu, tô chegando. É isso aí. Bom, tema de hoje, Jaqueline está aqui porque, como eu dei um spoiler ali um pouquinho mais atrás, ela manja muito desse assunto que a gente quer tocar aqui hoje. E a gente falou no episódio 24 também sobre que eu ia isso, falar, né? Sobre o episódio 24. Era Foi uma dica que a gente deu lá sobre a criação de processos. Então, hoje o trem é mão na massa, dica para você implementar aí no seu negócio. Então, a gente vai falar como você pode criar processos na sua empresa para você implementar e tornar ela mais eficiente, mais organizada e você chegar a atingir o que você quer, os sonhos que você tem aí com o seu negócio. Certo, Michele? Certíssimo. E quando a gente estava conversando para construir essa pauta, né, e tal, porque a gente meio que discute esses assuntos antes, eu até perguntei pra Jaque, eu falei, Jaque, você que trabalha, você que conhece essas empresas, você acha que essa é uma dor, que isso é um problema? E aí ela falou assim, é um super problema. Várias empresas passam por isso. E aí, por isso que a gente trouxe a Jaque, porque ela tem essa experiência com diferentes tipos de empresa, desde empresas menores a empresas um pouco maiores, para falar sobre essa dificuldade que as empresas têm nesses processos, né? Uma que às vezes acho que também colocam esse grande peso, né? Processo, como você falou no episódio passado. Processo. Tipo, já dá um certo vou ter que fazer um processo. desânimo. Então a gente veio aqui para traduzir, desmistificar, esmiuçar Esmiuçar. esse Esmiuçar. assunto. A palavra esmiuçar aparecendo várias vezes por aqui. Eu gostei dela. Ela é excelente. Ela serve muito bem. Então, para começar, chega de nós, né? Vamos para ela. Jaque, antes de tudo, conta um pouco aí sobre quem é a Jaque a partir da ótica da Jaque, de onde ela vem, por que você é assim. Momento de frente com Flós e Michelle. Exato. Nossa. Jaqueline, Bom. porra, Jaqueline. Eu comecei trabalhando com informática. E aí, o meu primeiro trabalho como informática foi implantação de sistema. Então, eu já comecei mexendo com processo desde lá de trás, já desde os 17 anos. E aí, tipo, organiza aqui, organiza ali, troca de empresa, continua implantando processo em outra empresa. E com isso, acabei me especializando bem nisso, né? Eu fui parar na área financeira, assim, bem sem querer, por conta de processos. Né? E hoje, o que eu mais faço é organizar processo nas empresas, né? O BPO, ele é recorrente dessa organização de processos, tanto que quando alguém me procura, eu falo, olha, eu só faço o BPO se antes a gente fizer os processos. Né? Não dá para fazer o BPO se a gente não tiver criado um processo antes. Então, é o core do negócio, é essa organização interna mesmo. E quando a gente fala processo, e tem mesmo isso de, mas criar processo, mas não é, as pessoas não enxergam que tudo que elas fazem tem processo envolvido. Seja ali na vida pessoal, se você vai fazer um café de manhã, você tem um processo. Né? Tanto que eu não me esqueço que no meu primeiro curso, lá na minha primeira formação de processamento de dados, eu tinha uma aula que todo mundo odiava. E era a aula mais importante. Hoje eu sei reconhecer que fundamentos em processamento de dados, que a gente falava de processo o tempo todo, né? Quando você é adolescente, você quer mexer no computador, né? Você não quer ouvir o professor falando. Mas era a aula mais importante, que é o que organiza todo o restante do negócio. Né? Toda empresa tem o processo. Ela tem já o processo, ela só não tem formalizado. E aí essa formalização é o que demora para sair. Que é o grande passo. É o grande passo. Né? Tem, assim, você começou um negócio, se você começou um negócio sozinho mesmo, você tem, quando o cliente me liga, eu falo isso, você tem aquela sua rotininha de atendimento. Isso é um processo. Sim. Ele não está formalizado, ele não está escrito, ele não está com os passos bem desenvolvidos, mas ele é. O meu trabalho, no geral, é colocar isso num papel, é fazer um fluxograma disso, e também explicar para as pessoas envolvidas por que aquilo é importante, porque esse é o principal ponto ali do processo. Sim, e uma coisa interessante, você falou do café, insight ao vivo aqui, né? Pensamento ao vivo, depende do processo que você usa para fazer o café, por exemplo, você tem um resultado diferente, né? Sim. Sim. Sem Isso dúvida. é muito louco. É o debate que a gente tem aqui, né? Então, o Vitão, ele tem um processo de fazer café, eu tenho outro, e a Fafá tem outro. Quando a gente tá aqui, Fafá maravilhosa, quando a gente tá aqui, todo mundo consome o processo da Fafá. Uns gostam mais, outros gostam menos. E é interessante, porque o processo, ele imprime a personalidade de quem tá desenhando aquele processo ali, né? Sim.
Sim, isso sem dúvida. O processo que eu fizer é diferente do que outro profissional, inclusive com a mesma qualificação minha, ele vai fazer diferente, porque ele tem uma bagagem diferente também. Uhum. Né? Tem todo um repertório de vida diferente, vai ser diferente. Pode até ser um resultado muito próximo. Sabe? Sim. Não... Isso é muito louco, né? Porque olha que massa. Você também precisa, ligando com a ICP, a história, né? Se você tem um cliente, você já teve casos de desenhar um processo, porque você tem o seu jeito e a sua leitura, né, de fazer ali no negócio. De um cliente não gostar do processo que você desenhou e falar assim, não era isso aí que eu queria, não. Então, acontece. Acontece, na verdade, assim, o que eu costumo fazer? Ó, vamos implantar esse processo e vamos acompanhar por um tempo. E as pessoas não se acostumam. E não é nem tipo, eu não quero esse processo ou esse processo não funciona. É a cultura das pessoas, eles não se adequaram àquele processo. Isso é uma das coisas que quando eu uso muito esse termo, que é não reinventar a roda. Que é quando eu chego numa empresa, eu preciso, antes de sugerir um processo, eu preciso entender o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo. Sim. Porque eu não posso, de repente, criar um processo novo e falar, a partir de agora é assim. Eu tenho que ver ali, tá dando problema aqui nessa parte, então a gente vai atuar aqui, nesse pedaço específico. E com o tempo você acaba mudando, você pode mudar tudo com o tempo, mas tem que ser feito gradativamente. Essa questão de implantação de processo, ela é complicada no sentido de que você demora um tempo para ver o resultado. Às vezes a pessoa às vezes vem um cliente e fala, não, eu quero trocar tudo, eu quero que comece a funcionar a partir de agora. E não é assim, porque a gente, além de tudo, estamos tratando com pessoas. Sim. E é louco, né? Quem chega pra você e faz essa pergunta, ou vem com esse desejo, é o topo? O topo. É quem tá no topo. Né? E às vezes quem tá no topo nem sabe qual é a experiência de quem tá ali na base fazendo, sabe? Aí, tipo, faz isso. A pessoa não tem a cultura de fazer aquilo, não sabe por que ela tá fazendo. Então, uma parte do meu trabalho é entender aquela pessoa que tá ali na ponta. É entrevistar ela, falar, olha, mas esse aqui é importante que você faça, porque senão lá na frente vai dar um problema. Então, o seu papel aqui é muito importante para a empresa. Quando as pessoas entendem a importância do que ela tá fazendo também, ela faz mais dedicado, ela faz melhor. Eu acho também que a gente falou isso até no episódio passado, que tem muitas coisas da rotina que você faz de forma automática na loucura, e às vezes você dá a impressão de que você não tá fazendo nada, mas quando você vai desenhar, fazer um passo a passo do que é aquilo, existe muita coisa envolvida, muito passo a passo, né? Que às vezes a gente acaba não colocando no papel. E uma coisa que você trouxe no outro episódio, já que você disse que as empresas às vezes chegam, eu quero fazer isso, e você fala, não, vamos entender primeiro, eu tenho que organizar, fazer todo esse processo. Porque eu acho que também as pessoas têm essa afobação de já querer o resultado, né? Então, quando você fala, vamos dar um passo atrás para eu entender o terreno, como que é essa rotina de quem está trabalhando, de quem está ali na frente do negócio, organizar, é muito mais respeitoso com aquele negócio, o lugar onde você está entrando, né? É respeitoso, sim. Eu entendo como respeitoso do meu lado fazer isso, mas às vezes o cliente entende que eu tô querendo vender mais coisa. Ah, sim, também, né? Entendeu? Você tá querendo me vender mais e eu só quero isso aqui. Vou te dar um exemplo. Quando alguém me chama e fala, eu quero um DRE gerencial. Eu falo, ok, você tem um plano de contas? Não tenho. Não, então a gente tem que desenvolver um plano de contas e classificar os seus lançamentos. Não, mas eu não quero isso, eu só quero DRE. Mas não sai um DRE se você não tiver um plano de contas. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Fica o meme, não tem como. Não tem como. E é impressionante, assim, a Magali falou isso, né? Ela também é uma consultora. Ela também mexe, ela entra num pedacinho e daqui a pouco tá mexendo em tudo, né? Porque é inevitável. É inevitável. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que a gente falou lá nos primeiros episódios sobre a soberba de quem tá no topo, ou é o dono, ou é o diretor, de falar assim, não, eu sei o que o meu time quer, eu sei como a gente trabalha, eu sei o que o meu cliente quer, né? E normalmente cai nesse lugar do tipo assim, ele nem sabe o que tá acontecendo lá embaixo na ponta. E a Magali fala sobre as pessoas não estão escutando. Então, seria você a pessoa que é contratada para escutar o que está acontecendo dentro da empresa? Sim, boa parte é isso mesmo. E eu já fui contratada por uma empresa para conversar com a secretária. Olha só que coisa. Ela estava desmotivada e o meu papel era criar um processo para ela
e motivar ela. Ela continuou na empresa muitos anos depois, ainda. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz como LIAC, esse. Foi muito legal. Mas o que acontece que eu considero importante? O microgerenciamento. A gente não pode esquecer disso. Porque quem está lá na ponta, fazendo o serviço ali operacional, ele é importante para o resultado lá em cima. O diretor, o CEO, ele está vendo o macro. Sim. Entendeu? Mas o micro ali também é importante, essa microgestão das pessoas. E às vezes é uma coisa tão simples, né? Você precisa conversar e entender, porque o problema às vezes é pequeno. 15 minutos você entende por que a pessoa faz daquele jeito e ela nem sabia que estava fazendo errado. Sabe? Eu faço muito esse papel de conversar com as pessoas. Uma coisa muito legal do meu trabalho é que eu tô conversando ali com quem tá ali fazendo atendimento e tô conversando com quem decide onde gastar o dinheiro. É a parte que eu mais gosto do meu trabalho, é ter esses contatos nas duas pontas. Mas, assim, não querendo acabar com a sua posição e seu trabalho, mas é uma bizarrice de um nível absurdo. E, assim, é triste porque é o que mais acontece, né? Sim. Só que essa desconexão entre conversas, né? Entre diálogos. O Philip Kotler falou isso desde sempre. A força e a fraqueza da empresa é a comunicação. Sim. Você tem... Olha o seu papel, né? Eu sou essa pessoa que consegue conversar ali e ali. Você está fazendo a ponte de comunicação entre as pessoas para conseguir desenhar um processo, né? Então, assim, qual a habilidade que a gente deveria... Qual a habilidade é instalada quando a Jaque chega na empresa? É a capacidade de ouvir? Como que você entende isso, Jaque? Olha, eu acho que a primeira coisa quando eu chego na empresa é que as pessoas não entendam que eu sou uma contratada da diretoria. Porque senão eu já vou criar uma barreira ali. Ninguém Falar, vai ter segredo, né? O chefe contratou eu faço ela, trabalho não vamos aqui conversar assim, com ela não. Não vamos conversar com ela não vamos contar Meu nada Deus. pra ela. Então, quando eu chego na empresa sendo amiga do pessoal da operação, eu vou escutar tudo. Eu vou, inclusive, ouvir todas as fofocas da empresa que eles vão me contar. E aí eu criei um ambiente propício para eu trabalhar. Para eu entender o trabalho deles, desenhar e falar, mas e se a gente fizer assim? Olha, se a gente fizer assim, você pode trabalhar menos horas. Sabe? Eu levo isso. E se a gente automatizar esse pedaço aqui do que você faz? Ó, e se a gente fizer nessa planilha que você vai saber se tá certo ou não aqui, porque tem uma fórmula que confere. Então, quando eu crio essa aproximação com as pessoas da operação, eu consigo gerar um processo melhor. Legal. Eu consigo entender como eles trabalham. Bacana, bom demais. Quando você faz a entrega, então você ouve e aí você faz uma entrega Sim. desse processo. Como que é? É um desenho? É um desenho. Qual que é o exercício que quem está ouvindo a gente e assistindo a gente aqui deveria fazer aí como Jaqueline? Ó, aí, o que eu faço? Eu começo do macro. Então, qual é assim o mais básico possível do processo de vocês? Cliente ligou, entrou uma venda, faturou, entregou. Certo? Agora a gente vai aumentando os passos dentro desse macro. Né? Ligou para quem? Falou com quem? Colocou em qual sistema? Quem que atendeu? Para onde vai depois? E se dá um problema aqui? O que acontece? Com quem que fala? Né? Eu vou detalhando aos poucos, porque aí eu vou tirando informações aos poucos também. Legal Entendeu? demais. O que eu entrego depois é um PDF gigante, com toda a explicação, né? A situação antes, o que a gente foi fazendo, né? Quem foram as pessoas envolvidas, e o desenho, né? Quadradinho, né? Que fica enorme. Legal. Você vai esmiuçando Exatamente. o processo e criando ali interessante. Vai esmiuçando. E qual que é a dor comum, assim, né? Quando eu chego, qual é o gatilho que você sente, Jaque? Então, normalmente é a liderança que te procura? Sim. Então, a liderança te procura, qual que é o gatilho que você mais percebe, assim? Geralmente, as pessoas não têm o resultado de lucro ou prejuízo. Legal. É daí que começa. Só que disso... Se você que está ouvindo e assistindo a gente se identifica, olha só. Esse é o sinal para você começar a considerar uma Jaqueline ou desenhar um processo. Tem um outro motivo interessante também, Qual que é? a pessoa me busca. Tô pagando imposto muito alto, eu não sei porquê. Olha que legal. E no Brasil, particularmente, a gente tem um mercado da hora para atuar aí, né? Nossa. Muito. Porque eficiência fiscal pode quebrar negócio, né? Ineficiência fiscal quebra. pode quebrar negócio. E assim, esse é um assunto que eu tenho uma especialização nisso, de tributação. Então, às vezes eu chego no cliente, assim, 5 minutos de conversa, eu sei que ele podia estar pagando menos imposto.
Só que eu não posso falar logo de cara, porque ele vai ficar nervoso. Tem que segurar um pouco. Falar, então, e se aqui a gente fizesse diferente? Vamos conversar com o seu contador? Né? Aí, esse é um ponto que as pessoas me procuram bastante para falar. Mas aí, geralmente, assim, chega... eu não sei, eu não tenho um controle financeiro, eu não sei se eu tô no lucro ou se eu tô no prejuízo. E aí a gente vai ver. Né? A gente parte desse ponto, e aí eu vou ver como que a secretária tá lançando... Né, como que o lançamento está sendo feito, essas receitas, elas entram quanto tempo depois de serem faturadas, começa a fazer esse estudo, e aí começa a expandir as áreas onde eu vou atuar a partir disso. Mas você falou a secretária, como a secretária está lançando, você vê a pessoa que é responsável por lançar, você vê ela capacitada para isso? Não. Eu ia falar até na média você vê? Não, já foi ou não? Não. Quando a pessoa me chama, ela não tem uma pessoa do financeiro. Geralmente não tem. Aí, ou é algum parente que faz, ou é alguém que estava ali para atender o telefone e começou a fazer. As empresas que me procuram têm esse perfil. Olha que massa. É o quê? É pequena empresa? Média? Eu trato de pequena e média empresa. Uhum. Atualmente é pequena e média. E agora eu atendo vendas também, né? Antes eu não atendia empresas de produtos. Uhum. Agora eu atendo também. Tem um processo para isso também. Legal demais. Massa. Então, quem tá ouvindo e quem tá assistindo a gente aqui, presta atenção que tem sinais aí, hein? Não, tá no episódio 23, 22, 21, 20, todos os episódios a gente falou muito sobre isso, né? Essa sensação do empreendedor de que tá pedalando ali a rodinha do rato e não tá saindo do lugar, né? Se você tá com esse sintoma, presta atenção, a gente falou sobre a dica de organização, ter processo, presta atenção na dica que Jaque tá trazendo aqui, desenhar um processo pode ser uma coisa importante. Quer falar? Quer falar? Sim. Por favor. E uma coisa também que às vezes a gente pega bastante aqui, já que no atendimento no Granato, é que eu tenho dentro do meu negócio uma pessoa que ela é a detentora de todo o saber e todo o conhecimento. E tá ali há anos comigo e de repente essa pessoa vai embora e leva com ela todos esses processos, como é que a empresa funciona. E aí às vezes quem entra no lugar liga pra gente desesperado. Mas por que é tal categoria? Por que é isso? Como é que eu mexo no Granato? E a gente consegue solucionar dúvidas sobre a ferramenta, mas sobre como funciona um negócio, não, porque é dentro de cada negócio. E existe muito isso também, né? Às vezes é aí que o empreendedor desperta, talvez, a importância que aquela pessoa tinha dentro desse negócio, né? E a falta que ela faz, o impacto que ela traz pra dentro do negócio quando ela sai, né? Eu costumo fazer de uma forma que eu não quero ninguém amarrado comigo, sabe? Você pode, depois que eu fizer o processo pra você pode me abandonar a hora que você quiser. E eu quero estar amarrada só com o meu cachorro ali, pronto, eu não quero. Então eu deixo um manual. Tipo, eu cheguei e estava assim, agora está assim, essas são as categorias, em cada categoria você lança isso. Tem clientes que o manual que eu fiz tem prints do Granato de Olha como ele tem que lançar. Tem um númerozinho em cada campo, tipo, aqui você lança isso, que é pra ninguém ficar amarrado, porque eu não tenho interesse de ficar trabalhando para um cliente que está me mantendo só porque ele tem medo de eu ir embora. Eu quero que o cliente seja livre. Sim. Né? Mas quando a pessoa tem um funcionário, isso dificilmente acontece. Né? Dificilmente vai deixar um manual pronto para fazer isso. Mas é importante que mais de uma pessoa saiba, porque isso que você está falando é muito comum de acontecer. Muito comum. Cara, que dica maravilhosa essa, né? Então, criar um manual. Se você já usa o Granato, criar um manual. Cria um manual. Para lidar com esse giro de pessoas. E eu queria só voltar um tequinho para trás aqui, né? O papel da Jaque, se não tivesse a Jaque dentro da empresa, seria de quem? Na sua visão? Um gestor financeiro. O gestor financeiro. Gestor financeiro. De fazer essa leitura, comunicação e ouvir o time, atuar nesse lugar aí. Eu diria até que... Não, eu não diria nada, não. É um gestor financeiro mesmo. É o gestor financeiro. Porque ele tá muito ali numa visão de 360 da empresa, do negócio. Né? Os pedidos vão chegar ali no financeiro, as cobranças vão chegar no financeiro, compras vai chegar no financeiro. Então mas Jaque, eu sou gestor, eu tenho coisa pra caramba pra fazer aqui, várias reuniões durante o dia. Quanto tempo que eu vou ter que gastar pra fazer um processo, ouvir as pessoas e definir um processo, Jaque? Não, você pode... você vai gastar tempo. Mas não é nem gastar tempo, você vai investir tempo.
Você vai investir tempo porque depois você não vai gastar tanto. Essa é a questão, né? Cada investimento em processo é tempo que você vai economizar lá na frente. Assim, é sem dúvida isso. Eu não vou lembrar agora e não vou falar besteira aqui, mas existe uma métrica de tempo que você investe em processo e o quanto você economiza depois. Sim, sim. Beleza. Aí, Jaque foi lá, ou eu, gestor, ouvi a Jaque aqui no Granatum Cast. Eu falei, pô, é mesmo, não estou fazendo esse trabalho de escuta, não quero contratar a Jaque. Ou, eu vou contratar a Jaque lá mesmo, porque eu não quero fazer esse trabalho de escuta. Melhorei o processo, já tenho lá funcionando, tenho o meu manual rolando ali direitinho. E aí, depois, o que a Jaque faz por mim? Qual que é o próximo valor? Eu posso fazer o BPO financeiro. Posso fazer. Se a pessoa quiser, eu posso fazer. O que é o BPO financeiro? BPO financeiro é eu fazer a operação. Eu posso treinar a sua equipe, ter um manual, né? Te dar esse manual. Ou eu posso, com a minha equipe, fazer esse trabalho para você. E Legal. aí, eu faço os lançamentos no Granatum, faço todas as planilhas, te apresento resultados uma vez por mês, né, agendo as suas contas no banco, você vai lá aprovar, olha a planilha e aprova, olha a planilha, por favor, e depois você aprova. Quando você está fazendo esse trabalho de BPO, você olha de tempos em tempos para o processo que você mesmo desenhou, não? Sim, na verdade, acaba que quando eu faço depois, que aí eu consigo viver o processo que eu criei, a gente acaba alterando alguma coisa assim. Faz tipo uma autocrítica. Isso, sempre tem. E, na verdade, às vezes, depois de um tempo, a pessoa fala, olha, aquilo que a gente te falou lá não era bem aquilo não, a gente precisa mudar. Porque as pessoas pegam muito nisso, tipo, o mundo ideal. Sim. E aí cria aquele processo lindo e não funciona depois. Não encaixa, né? Não encaixa. Tipo, não encaixa. E aí precisa refazer, precisa fazer alguns ajustes ali. E é natural, né? Eu acho que uma das questões que sobre processo, né? Que eu falei, processo, parece que você está engessando o seu negócio. Sim, mas é o contrário. É o contrário, né? E aí é o desprendimento. Então, a Jaque foi lá, desenhou o processo que a gente testou, rodou por 1, 2, 3, 4, 10 meses, sei lá, 1 ano. Só que ele precisa ser alterado. É sem medo, né? O empreendedor, a empresa tem que ter coragem de mudar esses processos. Né? É até uma questão de evoluir, porque se o processo está mudando, você está evoluindo ali no seu negócio, né? E uma coisa importante do processo, que eu acho que até é um desbloqueio para as pessoas não pensarem que ou que é uma besteira ou que é algo trabalhoso de fazer, o processo é importante porque ele vai prever o erro também. E se tem uma coisa que é ruim, é quando você liga num lugar, você teve um problema, numa compra, você liga num lugar e ninguém sabe o que fazer, porque o processo não previu aquele erro. Sabe? E aí, às vezes, a gente até acaba se achando especial, porque, nossa, esse problema aconteceu só comigo. Né? Mas não é. Aconteceu com um monte de gente, mas o processo não prevê como resolver. Sim. Então, é importante que o processo tenha possíveis erros que podem acontecer nessa etapa e como tratar deles. Legal. Uma coisa que acho interessante falar, você falou sobre microgerenciamento, sobre o processo tratar exceções ou erros ou problemas. A gente sabe que tem vários problemas que são sabidos dentro das empresas e propositalmente não são tratados, né? E o roteiro não prepara as pessoas que executam aquele processo para sair do processo, improvisar ou melhorar aquele processo ali, né? Para quem trabalha com o processo e se sente engessado, porque o gestor mandou você seguir aquele processo ali e você vai ter que executar. Como que eu saio dessa situação incômoda onde eu tenho que fazer o que o meu gestor, que contratou a Jaque, que implantou o processo aqui, tá mandando eu fazer, mas eu tô vendo que tá errado. Como que eu faço para sair desse lugar e ajudar a empresa a melhorar? Porque melhorar o processo é responsabilidade de quem tá executando, principalmente. Né? Isso é uma, na verdade, sim, sendo bem sincero, é uma tristeza quando isso acontece, viu? Porque quem tá ali na base, isso eu vejo acontecendo em alguns clientes, não? Tá vendo que tá dando errado, tenta falar, e o chefe fala, não, segue assim mesmo. Eu falo, meu Deus do céu, tá dando errado. Às vezes, assim, chega aquele momento em que eu já falei tantas vezes que eu vou e mando um e-mail. Falo, olha, esse processo aqui não está funcionando, a minha sugestão é que funcione dessa forma, e estou te avisando isso porque isso é recorrente. Chega uma hora que eu preciso formalizar que aquilo não dá certo. Claro que eu falo.
né? Falou, olha, tem que mudar isso aqui, tem que mudar isso aqui. Gente, tem que mudar isso aqui. Mas tem gestor que é difícil, não aceita não. E aí né? tem que formalizar. E às vezes quando você formaliza, a pessoa, opa, vamos mexer nisso. Porque aí eu passei a culpa pra frente, Sim. sabe? Sobre o processo, uma coisa que eu acho importante de dizer também, a gente tem aqui no Granato, a nossa cultura ela é de... A gente nasceu no ágil, né? Então, falar sobre microgerenciamento para a comunidade que a gente pertence é quase que um pecado capital, né? Porque a gente parte da premissa de que as pessoas têm que se autogerir, né? Mas, ao longo desses 15 anos de empresa no ágil, eu entendo que o processo ele é um caminho para levar as pessoas a sair desse microgerenciamento e se autogerenciar, e o microgerenciamento de um terceiro não deixa de existir. Então, o processo ele também é esse lugar onde você tem que melhorar as pessoas que vão executar, preparando elas para se microgerenciar e para lidar com esse tipo de situação, né, Jack? Sim, mas é que quando a gente tá falando de pessoas, nem todo mundo tá pronto para se microgerenciar. Sim. Essa é uma questão, né? Depois de um tempo que a pessoa tá dentro do processo e que ela entende bem, ela consegue. Mas quando você pega um profissional cru, você precisa ensinar isso para ele. Sim. Né? Mesmo que o ágil não preveja isso, alguém tem que estar olhando para isso. Sim. Uma grande questão é... A nossa referência principal na WebGo foi o Ricardo Sandler, que implantou uma metodologia horizontal, de gestão horizontal, numa fábrica de escada, uma metalúrgica. Então, ali, a premissa é de que o profissional que trabalha numa metalúrgica não teria, entre várias aspas, a capacidade de definir o próprio salário, contratar as pessoas, definir o ritmo de trabalho, definir qual maquinário a gente deveria comprar ou não. Só que o processo todo levou a qualificar as pessoas. Então, não abandona as pessoas no meio do caminho do tipo assim, você tem que executar isso aqui, né? E no final tem que sair tal coisa. Os processos, eles têm que levar em consideração esse treinamento de pessoas. Ou não? Você já fez isso na sua vida? Sim, eu entendo que sim. Porque é uma dor que a gente sente aqui, tá? Tô confidenciando dores dos negócios que a gente tem, porque a partir da premissa de que todo mundo tá pronto, foi um erro que a gente cometeu por vários anos. Né? Então a gente tenta qualificar as pessoas cada vez mais. Não, mas assim. a qualificação, ela é importantíssima, assim, para qualquer posição da empresa que a pessoa esteja. Né? É para a vida da pessoa, a qualificação. Estar sempre melhorando alguma coisa nela. Eu busco bastante isso, né, com as pessoas que eu converso, e às vezes nem só sobre o trabalho, mas, por exemplo, nossa, faz um curso de inglês, sabe? Olha, tem um aplicativo aqui que te ajuda a começar nisso. Ah, você já ouviu falar daquele site de cursos? Né? Eu quero que a pessoa cresça. Né? Eu não quero que ela fique ali naquela posição que ela tá para sempre. Então, eu tô sempre incentivando isso, e até esse é um dos motivos porque eu quero que ela entenda o que ela está fazendo ali, não só que ela seja um robozinho seguindo o processo. Eu quero que ela seja crítica com o que ela tá fazendo também. Eu quero que ela possa conversar comigo e falar, olha, eu acho que isso que você fez não tá dando certo, eu acho que é melhor assim, e ela tem que ter essa autonomia, porque é ela que está ali executando. Legal então, demais. Eu acho que o processo ele consegue te ajudar a diminuir a ansiedade das pessoas de ter que resolver um problema, né? Então você define um modelo mínimo de resolver. E é sempre sobre pessoas, né, Jaque? Sempre. Sempre sobre pessoas. Quando a gente fala de processo, às vezes as pessoas falam, vai automatizar tudo. Não é assim que começa, né? Até para automatizar é aquele segundo passo, quando você já tem tudo definido, aí você pensa na automatização. Né? Quando tem muita gente que fala, mas você vai criar processo, vai ser tudo automatizado? Não, eu vou definir como você trabalha primeiro. Essa é a moça que veio aqui para criar os processos. Ah, não, ela vai automatizar tudo. Eu vou ser aqui, demitido. Né? Vão ser substituídos. Mas assim, beleza. Então, ouvir pessoas, né? Então, nesse processo todo, você já falou um pouquinho como é que faz. O seu jeito de criar o processo é mais orgânico, assim, ou você tem um método que você segue? É muito mais orgânico. É. Cada empresa é uma empresa. Mas você cria momentos, assim? Você fala assim, gente, vamos conversar? Ou você vai se infiltrando? Vou me infiltrando. Like a river, assim, né? Isso. Tipo, vai indo. Vou me infiltrando, converso com um, converso com o outro. Vamos tomar um café.
Legal, Assim. interessante. Então, é louco, porque tem uma dificuldade aí, agora, eu fazendo o advogado do contrário, né? O gestor, ele já tem essa coisa do tipo assim, né? Ai, meu Deus do céu, o gestor tá vindo aqui. Então, imagina estabelecer um diálogo com as pessoas que estão mais no nível mais de operação do dia a dia ali, pro gestor que nunca apareceu aqui, de repente ele chega e fala assim, vamos aqui, agora eu vou ouvir vocês. Então, é difícil, né? Talvez você seja essa ferramenta de facilitação, né? E você sabe que é engraçado isso? Porque, às vezes, eu entro pelo gestor, né? Nas empresas, né? Sim. E aí eu converso com a pessoa do mesmo jeito que eu tô conversando aqui com vocês. Faço um monte de piada sem graça, crio aquela relação boa, né? E quando eu vou conversar com o funcionário, ele fala assim, nossa, mas a dona fulana é brava, né? Ela é brava? Não sei, me conta. Né? E aí a pessoa conta. Cria-se uma divisão, um distanciamento que eu não vejo, porque eu entrei ali falando com o gestor, né? Sim, eu acho até interessante falar. A gente falou no episódio de preço de venda que se eu sou um empreendedor, então eu tenho um chapéu aqui de empreendedor, e aí eu abro uma empresa para fazer vídeos. E eu sou péssimo em fazer vídeo. Só que agora eu vou ser videomaker. Então eu sou péssimo do tipo assim, júnior. Só o fato de eu ser um empreendedor já me leva nesse lugar para ser... As pessoas me veem como sendo um profissional pleno, né? E não é sobre isso. Da mesma forma, o gestor não necessariamente ele é o melhor executor das tarefas. É só uma habilidade diferente. Então eu queria trazer essa reflexão aqui para todas as pessoas, porque o gestor ele tem outro tipo de habilidade que não necessariamente é a habilidade da operação, muito embora o gestor de determinada área ascenda dessa posição de operação. E isso é um erro, inclusive, né? Porque assim, você tem um conhecimento sobre gestão, sobre operação e tal, beleza, né? Uma profissional mais completa, assim, mas tem profissional que tem só a visão de planejamento, de organizar, tem essa facilidade que muitas pessoas da operação, que é da onde sai a premissa do ágil, não tem de se organizar, de gerenciar, enfim. Por exemplo, Né? se me perguntar de marketing, eu não sei nada. Não vou saber responder. Então. Mas pode ser que alguém me veja como alguém que saiba de marketing. Tem um nome pra isso, é alguma coisa halo, que é... A ideia é você tem um halo na cabeça e você é bom em tudo. Isso é muito prejudicial, eu acho, viu? Se você tem um departamento de marketing lá na LIAC, provavelmente quando você falar assim, eu vou tocar esse projeto de marketing, as pessoas vão falar assim, ela sabe o que tá fazendo. Ela é a que manja. Ela é a que manja. Então, né, eu acho que falta a consciência dos dois lados, se é que existem lados, Sim. mas de todos os papéis aí. Do gestor, né, que precisa ser um pouco mais claro e humilde para entender e ouvir quem tá ali no front, na operação do dia a dia, e também um pouco mais de empoderamento de quem tá no front, de entender que, eu sou horrível de me organizar, de definir a estratégia e tal, mas na operação eu sou muito melhor do que você, né? E enfim, aí não significa valoração de pessoas, mas de papéis, né? Então, a entrega, ela depende de vários papéis dentro da sem empresa. contar que várias cabeças pensam melhor do que uma. Sim. Né? Então, isso ajuda muito várias pessoas pensando. Mas essa questão de considerar que o outro entende de todas as áreas, eu considero realmente prejudicial. Esse é um assunto que eu falo muito com meu marido, inclusive, porque muita gente me procura às vezes e fala, olha, eu preciso que você analise um investimento para mim. E eu também não entendo muito de investimentos, sabe? O meu papel tá ali nos processos, na operação do BPO. Só que a pessoa me chama já, tipo, ela é expert, ela vai saber o que eu tenho que fazer. E não vou. Não, fora os recortes, né? Existem várias especificidades de cada posição, tipo de investimento. E que tipo de investimento? Tem gente que é especializada em investimento em fundo de ação, fundo imobiliário, em renda fixa, em renda variável, em carteira multimercado. Já é um universo, né? Mas eu acho que saber na média já é mais alto do que a média. Sim. Sabe? Então, mas eu não me sinto especialista para tratar sobre. Sim. Entendeu? Legal. E nesse processo todo aí de criação, ao longo desse... Quantos anos já trabalhando com isso, Jaque? Eu já tô com a LIAC há sem quase te expor, né? Mas 7 anos. 7 anos. Nesse processo todo aí, quais foram as
tretas malignas que você encontrou no meio do caminho? Quais as dificuldades que você mais encontra? Olha, o maior problema que eu tenho, e alguns clientes não deram certo por causa disso, é que eles esperam que eu chegue na empresa, entenda tudo e entregue um processo pronto. Mas eles não têm, por exemplo, extratos bancários para me passar. Eu não tenho material para trabalhar. Então, às vezes, a situação tá num nível tão ruim que eu não tenho material para fazer o trabalho. Eu tenho que falar, gente, eu não consigo trabalhar. Mas eles escondem, porque é uma informação sigilosa. Acho que nem é essa a questão, viu? Olha, eu vou contar aqui, eu não vou expor quem é o cliente, nada, mas eu cheguei num cliente uma vez e ele abriu uma caixa, como se fosse uma cesta básica na mesa, e estava cheio de cheques. E ele falou, esses aqui são os nossos recebimentos. Mentira. Aqui tá misturado os cheques que voltaram. Eu olhei aquilo e falei, eu quero ir embora agora. Momento pesadelo na gestão, número 1 do episódio de hoje. Então tem umas situações assim que não dá. Esse foi um cliente que eu não consegui finalizar o trabalho. Né, eu acho até que ele desistiu no caminho porque não dava certo. Ele não tinha... Ele usava granato. Ele não tinha saldo lançado. Não tinha valores... E não sabia quanto tinha de dinheiro, assim, impossível trabalhar. Que a gente tem uns casos, assim, que é difícil até começar a conversar com os clientes de que só lança recebimento, ou só lança despesa, e a gente fala, pô, em que momento do nosso onboarding a gente falhou de explicar, né, qual é o objetivo da ferramenta, qual é o objetivo do negócio. Acho que é da própria mentalidade e da preocupação que essa pessoa tem, né? Ela só se preocupa em pagar as contas, então ela quer só lançar ali o que tem. É muito mais comum ter só as contas a pagar lançada do que as receitas. Impressionante, né? Nem é pessoas importante receber, afinal de contas. Poxa, né? Pra quê, gente? Pra quê? E aí tem uma outra situação também, isso aconteceu uma vez só, que aí foi um trabalho que eu precisei, por uma questão de ética, abandonar. A cliente queria que eu alterasse os valores no relatório para apresentar para o investidor. Então, eu não concordei com isso. E eu falei, eu não posso mais trabalhar para você. Então, existe isso também. Ética, de repente, é importante, né? Assim, você está colocando o seu nome em alguma coisa. Então, tem até situações assim que eu converso com o cliente a primeira vez, escuto ele falando. A minha primeira conversa com o cliente sempre é algo muito informal. Eu falo, me conta, qual é o seu problema? Vamos conversar aqui, tipo, uma conversa bem informal. Se nessa primeira conversa eu percebo que o cliente não está querendo seguir de uma forma ética, de uma forma correta, eu já paro por aí. Agenda lotada. Agenda lotada. Não posso, gente. Não tenho condição de continuar, porque depois eu não vou dormir. Não dá. Então, assim, todos os clientes que eu trabalho hoje são clientes que eu admiro. Assim, eu acho que eu tenho muita sorte. Legal demais. Todos os clientes que eu trabalho, assim, me esforço muito para fazer um trabalho bem feito, para estar sempre... Eu costumo dizer que nem sempre eu estou em dia com as coisas, mas eu sempre entrego muito bem feito. Pode até atrasar um pouquinho, mas eu entrego, assim, num capricho que eu faria para mim. Legal. Mas essa questão da ética é um ponto que faz eu não trabalhar com algumas pessoas. Massa. E é muito difícil, às vezes, delicado, né? Às vezes tem alguns clientes que entram aqui no Granato e falam, mas eu faço desse jeito. E a gente sabe que é um jeito meio mutretado, assim, digamos. A gente fala, mas esse não é o melhor caminho. É um momento meio delicado, né? Muito do delicado. Que você fala pra essa pessoa assim, nossa, mas esse jeito não tá certo. Mas isso não é meio antiético, meio fora da lei, essas coisas assim. É uma situação muito complexa, né? Você sabe qual que é o ponto aí? A pessoa, eu acho que num certo momento ela pensa que ela está ganhando alguma coisa, mas isso vai custar mais caro depois. Sim. Entendeu? Não vai passar batido, sabe? Custa caro depois. Vem com juros. Exato. E aí depois, se vir com juros, será que a culpa vai ser da Jaqueline? Pode ser. Provavelmente não, né? Mas eu acho que a grande questão é essa falta de noção mesmo, Jaque. Eu já quebrei 2 empresas, então eu sei o que a irresponsabilidade pode fazer como empresa. Então, desde o dia 0 daqui dos negócios da WebGo, a gente sempre optou
por questionar, tentar buscar o melhor enquadramento fiscal, né, tributário e tal, mas sempre dentro da lei, sempre de forma ética, sempre sendo transparente e tal. Eu acho que esse é uma vantagem que faz com que a gente fique com os pés fincados no chão. E eu acho que tem até um outro ponto que é assim, se você vai fazer alguma coisa errada para economizar dinheiro, vale você se perguntar se o seu negócio é realmente rentável. Você precisa fazer isso para o seu negócio ser rentável, então tem alguma coisa errada com o seu modelo de negócio. É sintoma, não é a causa do problema. Pois é. Né? Então, quando você tem que fazer uma mutreta ali no meio do caminho, uma gambiarra ou uma sacanagemzinha, é porque tem alguma coisa errada na raiz. Ou o seu preço, ou a sua margem, ou o seu enquadramento, enfim, alguma coisa tá errada, né? É sintoma. Não é mais fácil resolver o problema? Não é? Né? E aí você tem uma empresa saudável, seguindo corretamente, sem ter medo do que vai acontecer lá na frente. Nada vale uma noite de sono com a sua cabecinha no travesseiro tranquila, né? Exatamente. Eu penso muito isso, assim, e é por isso que em algumas situações éticas eu prefiro não me envolver. Legal. Bom demais. Olha só, Jaque, dica prática pra galera que nos ouve e assiste. Existe alguma dinâmica, alguma ferramenta, alguma dica para eu agora ouvir a Jaqueline, me convencer, eu preciso de processo, preciso me organizar, ouvir o Granatomcast número 24 e o número 25 e decidir que vou me organizar e criar processos. Tem alguma dica prática para eu colocar em prática hoje ou amanhã? Tá, eu vou te dar uma dica do que não fazer, tá? Ótimo, já é um começo. Não sai procurando um sistema. Tipo, vou colocar um sistema aqui de processos e vai tudo funcionar. Se você não tem um processo, não adianta você instalar um sistema. Você vai continuar sem processo. Então, primeira coisa, abre o Word ali. Começa a digitar o que você faz. Sabe? Você não precisa vou juntar toda a equipe agora e cada um vai dar a sua opinião. Faz você sozinho. Pensa aí na sua rotina do dia a dia, o que você faz. Vai escrevendo ali. Esse é o documento de partida. A partir daí você vai melhorando. Aí, tipo, deixa esse documento aberto ali no seu computador. Aconteceu alguma coisa no dia? Aconteceu isso aqui. Deixa eu marcar aqui que aconteceu isso. E quando aconteceu essa situação, eu fiz isso. Você vai formando um histórico. Isso é legal, porque aí você começou a formalizar o processo que você tem. Isso funciona. Eu faço isso com a minha empresa. Eu fico ali com um bloco de notas aberto e coloco ali, né, tem uma caixinha para cada cliente e falo, puxa, aconteceu isso agora, deixa eu marcar isso aqui para saber como eu vou proceder. Aconteceu 2, 3 vezes? Espera aí que a gente tem que criar um processo para essa situação. Legal demais. Então essa questão de anotar também é muito importante, porque às vezes na rotina do dia a dia a gente mal lembra o que comeu ontem, quanto mais esses problemas, né? Então quando eu anoto, depois eu releio, tenho contato com aquilo, eu consigo pensar em outras soluções, né? A dica que eu sempre dei foi: primeiro passo para você organizar, fazer qualquer coisa, desenha a sua empresa. E aí, eu lembro uma vez que eu tuitei isso, e aí veio uma pessoa lá e falou assim, desenha, como assim desenha? Eu falei, desenha. Aí ele, mas como assim desenha? É mesa, cadeira, a sala que eu... Aí eu falei, isso. Aí a mensagem dele, eu peguei e fiz um desenho. Eu falei, tipo assim, ó, sua empresa é assim? Aí o cara pegou e colocou até na capa do Twitter dele lá. Porque é simples demais, né? É quase que... Como que era? A galera desenhava na caverna lá, né? Uhum. Isso aí é... Como que chama? Rupestre, né? É uma técnica rupestre, mas é isso. Eu sempre parto desse lugar. E olha que coisa interessante. Um dos negócios da WebGo, o ateliê de software, o primeiro movimento que a gente faz é o que a gente chama de Inception. E esse primeiro movimento é de... Vamos desenhar aqui o seu negócio. A gente faz isso com post-its de um jeito um pouco mais estruturado, mas o que a gente está fazendo é desenhando o negócio para entender. E muitas vezes, quase 100% das vezes, quem contou pra gente como era o negócio olhou na parede e falou, gente, eu nunca tinha tido essa visão da minha empresa. E a gente não fez nada. A gente só transformou, organizou a informação ali. Ah, vende assim, vende assado, tem esse mix de produto, tem esses profissionais que trabalham aqui e tal. Em forma de post-it. Então, acho que é isso, né? Cria um Word, faz um desenho e tal. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. E aí o que eu costumo fazer, né? Como um segundo passo. Distribuir essas responsabilidades, né? Quem poderia fazer isso, se não eu?
entendeu? Porque tem que ter... Claro, posso fazer? Posso. Mas e na minha ausência, quem faz? Não pode, isso que você falou, Mi. Saiu uma pessoa da empresa, parou. E assim, eu costumo falar isso, é um pouquinho pesado, mas todo mundo pode morrer a qualquer momento. E Essa é a aí? certeza, né? Essa é a certeza. Essa é a certeza. E aí, morreu uma pessoa, acabou a empresa. Não pode ser assim, gente. Sim. A gente falou isso no episódio passado, que às vezes o empreendedor precisa viajar e tal e tal. E se não tem tudo um processo desenhado, estruturado, tudo bonitinho, como é que a empresa funciona? Como ela roda na ausência dele, né? Então, quando eu tenho tudo isso desenhado, quem faz o quê, a passagem de bastões entre os departamentos, fica muito mais fluido, né, o processo. Então, se eu precisar substituir, alguém faltou, eu consigo cobrir férias. Não fica essa afobação e esse desespero. Eu acho que também, como você falou, começar aos poucos, sabe? Quando você monta essa estrutura, parece um grande mapa. Fala, e agora? É muita coisa. Mas se você for desenhando uma a cada dia e falar assim, por exemplo, eu faço essa visão mais macro que você falou, e aí eu posso delegar para quem é do financeiro e esmiuçar o dia a dia, para quem é do marketing, para quem é do atendimento, e depois ir conversando com essas pessoas também. Então, acho também essa divisão, chamar o time para essa construção depois, nesse segundo momento, também é bem importante, né? Sim, e eu acho que tem uma pergunta, quando você desenha um processo que você vai passar para outra pessoa, tem aquela pergunta importante. Funciona para você? Que às vezes a pessoa pode olhar e... Ok. E depois não consegue fazer. Então, saber que o outro entendeu qual é o processo, a importância daquilo, assim, funciona para você? A pessoa vai olhar, dar uma pensadinha. Acho que funciona. E aí vão se acostumando aos poucos. Não adianta, às vezes o processo funciona na minha cabeça, mas não funciona na cabeça de outra pessoa. Sim. Tem isso muito também. Bom. É muito mais simples do que parece. E só precisa sair possível. do lugar. É muito possível, né? É possível. É muito possível. É engraçado. Vou dar um exemplo aqui do meu filho. Trazendo exemplos a essa altura. Só para entender, né, o que é. Ele tinha um trabalho para entregar hoje. Que era um trabalho conhecido há meses. Ele é a cartolina branca no domingo à noite, né? Precisa de uma cartolina branca no domingo à noite. E aí ele, desesperado, não sabia nem por onde começar. Aí, papai planejador já chega junto, né? Falou que a primeira coisa, não adianta desesperar. Para e vamos entender o problema primeiro. Pegar um post-itzinho ali, o que precisa fazer? Precisa fazer um teatro de fantoche. E eu não tenho fantoche, só tenho 5 personagens e tem 25 personagens. Então tá, quais são os personagens? Personagem 1, personagem 2, coloquei lá o nome de todos. Quais tem fala? Quais vão aparecer nas cenas? E fui ali mapeando o que tem, quais elementos tem no cenário e tal. Isso daí é um mapeamento de problema que basicamente é a mesma técnica que eu uso quando eu vou fazer mentoria ou consultoria em empresa, é o que eu faço dentro das empresas. É a mesma coisa eu fiz com ele. Então, quando eu falo que assim, é possível, é simples, é porque vai desde resolver um problema do seu dia. Então, qual é o problema? Eu preciso, sei lá, cortar o cabelo. Então tá, que tipo de corte que eu preciso? Quais são as opções de cabeleireiro? Tá relacionado com isso, né? Você deixar explícito ali, seja num documento do Word, seja em post-it, seja em desenho, qual é o problema para você entender primeiro, né? Essa situação acontece muito no BPO. Que aparece a pessoa desesperada para mim com um problema que ela na visão dela é enorme. Aí vem falar comigo, eu falo, calma, vamos entender. Como que surgiu essa história? Vamos lá. E aí ela explica, não, tudo bem, a gente pode fazer uma nota de devolução, por exemplo, e vai resolver esse problema. Porque às vezes a pessoa ela tá tão desesperada que ela não consegue ver uma solução. Tá vendo um bicho, ela tá imaginando um bicho. E aí eu falo, calma, me passa aqui, o que aconteceu? A cliente tá brava? Essa é uma pergunta muito comum, porque às vezes eu tenho que falar com o cliente do cliente, então eu já pergunto, ele tá bravo? Pra saber como que eu inicio uma conversa. Eu falo muito com o cliente bravo. E aí acho que é isso, né? Vamos entender o que aconteceu primeiro, entender qual é o problema e que informações a gente precisa para resolver. A pessoa até acalma, né? Um pouco, porque chega tão desesperado. Sim, o problema é quando ele não está explícito ali, quando você não tem a descrição do problema, da situação, do contexto, sempre vai parecer muito grande ou muito pequeno, porque o contrário também acontece, né, Jaque? Acontece. Tipo assim, não, a gente não é nada. só responde o cliente.
Então como que responde o cliente? A gente entra aqui, entra ali, tem esse sistema aqui, registra lá, anexa assim, faz assado. Existe o contrário também existe. Não, o contrário existe também. E às vezes chega pra mim a bomba, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tipo, acontecem umas coisas assim. Oi, eu esqueci de te mandar uma nota fiscal. Ela é do mês passado, precisa pagar, mas tem uma coisa, ela foi emitida pro CNPJ errado, tá? Tudo bem? É coisa simples. Eu falo, meu Deus, como é que eu vou pagar essa nota? Acontece também o contrário. Mas no geral, as pessoas entendem que o problema é sempre muito maior do que é. Né? Acontece mais isso. Sim. E aí então, dá pra dar uma acalmada. Organizando aqui o que a gente falou nesse episódio, ouvir as pessoas para entender um contexto que tem que ser documentado num Word, num desenho, em qualquer coisa, para aí sim você começar a entender se o que acontece no dia a dia da sua empresa, nessa estrutura, nesse contexto que você está, acontece várias vezes e merece ou não ganhar um processo. De tempos em tempos revisitar esse processo, compartilhando sempre com a visão de quem está executando no dia a dia. Sim, você resumiu muito bem. É isso? Sim. Eu acho que foi isso que eu ouvi hoje aqui. Muito bem. Certo? Muito bom. Muito bom. Eu adorei o episódio de hoje, gostei demais. Tem muita coisa para tirar aqui, tem uns hacks que essa moça tem aqui, que eu acho que a gente deveria ter um episódio só de hacks com Jaqueline. Do dia a dia mesmo, assim. Bastante. Que o Alexandre também tem muito disso, né? Eu vejo o perfil da Jaque muito parecido com o do Ale, né? De ter essa visão mais lógica por conta da formação e conseguir resolver os problemas. Às vezes é só uma integração com uma planilha ou uma nota de devolução E eu acho que tem vários hacks que podem ser interessantes para um próximo episódio. Pensar fora da caixinha também, né? Sim. Fala bastante sobre isso. Ter tranquilidade, né? Para resolver o problema. A escuta, eu acho que é o segredo da coisa toda, né? Eu acho que essa questão da tranquilidade também, né? Às vezes você já viu tantas vezes o mesmo problema e você fala, não, eu tô tranquilo para resolver. Né? E a pessoa tá desesperada. Então, Sim. essa tranquilidade aí ajuda muito. Massa, muito bom. Eu adorei. Gostaria de agradecer demais Michele Silva e Jaque também por esse conteúdo maravilhoso. Jaque, deixa aí seus contatos, suas arrobas, o que você quiser como mensagem e o que você quiser compartilhar. Faz seu jabá aí, se você quiser, para todo mundo que nos vê e assiste. Ou nos vê e assiste não, né? Nos ouve e assiste. Eu queria agradecer, tô muito feliz de ter vindo, gente. Assim, a Mia eu não conhecia pessoalmente, prazer conhecê-la. A gente conversa bastante, mas não se conhecia. O Flávio, eu encontrei ele uma vez, há muitos anos atrás. Nossa, é verdade. Eu era quase uma adolescente quando eu encontrei o Flávio. E assim, tô muito feliz de ter vindo. Minhas redes sociais estão bem desatualizadas, pra falar a verdade. Mas é Liac ADM, Facebook, Instagram, LinkedIn, Liac ADM. É L-I-A-C. Tô disponível. Pessoal, não precisa assim, não vou falar com ela porque vai ser caro, porque não sei o quê. A gente conversa. Eu não cobro pra conversar. Se precisar de uma dica, pode me chamar. Meu WhatsApp tá disponível e eu respondo sempre. Então... Muito bom. Aliás, gostaria aqui de aproveitar o momento. Hoje abriremos o grupo do WhatsApp para vocês mandarem perguntas para Jaque lá também. Se você não participa ainda do grupo do WhatsApp, como faz, Michele? Vai ter o QR Code na tela. Toma, aqui Igor. Pra você. Toma, Igor. E também aqui na descrição do vídeo, para vocês entrarem no nosso grupo. O que rola naquele grupo lá? Eu não quero receber bom dia não, hein? A Jaque... Não, a gente não manda emojis, coisas não. Inclusive, a Jaque já até participou de uma roda no episódio que ela participou passado. Então, a gente abre esse grupo para troca de informações, de dúvidas, compartilhamento de conteúdos e dicas. E é muito legal. Então, quando esse episódio for ao ar, a gente também vai abrir esse espaço. E esse episódio também é o episódio que a gente encerra, né? Esse ano. É o último episódio do ano? Sim. Nossa, 25? É muito especial esse 25 episódio. É Natal? Olha só. Olha só. Presente de Natal para todos vocês. Natal. Na verdade, já vai antes do Natal. Vai ao ar na semana do dia 14. Mas é em homenagem ao Natal. Então, episódio natalino. Ô, Igor, coloca, deixa eu ver, um chapéu de Dá aqui, bastante trabalho pro Igor. Um chapéu de Papai Noel aqui, ó. Obrigado.
Mas, Jaque, eu quero te agradecer a troca sempre, as ajudas. A gente, às vezes, quer conversar sobre melhorias, a gente conversa com você, os feedbacks que você dá sobre a nossa ferramenta. É uma troca sensacional e é sempre um nome muito forte aqui dentro, que a gente sempre traz e tal. Então, tô muito feliz que esse episódio finalmente aconteceu com você aqui, conhecendo o Granato. E o convite também fica aberto para você voltar outras vezes. Eu voltarei sim. Eu quero aproveitar e falar para vocês que, assim, eu cheguei no nível que eu tô hoje muito por conta do Granato, que é, assim, uma ferramenta incrível de trabalhar. Eu indico pra todo mundo. Não, de verdade, gente. Sim, vocês fizeram um trabalho incrível. Muito obrigado. Sério, eu adoro. Não troco. É sem fim. Que bonito. Gosto muito mesmo. Não teria chegado assim nesse nível porque eu tenho um sistema que me ajuda. Então, consigo fazer outras coisas, consigo avançar muito assim nas análises, porque o sistema é bom. Ô, meu Deus do céu, pega esse muito recorte, obrigado. Igor. Meu Deus, muito bom parece ouvir. combinado isso, mas não foi, Não né? foi, não. Ó, estou arrepiado de verdade, olha aqui. Mas é muito legal, Sabe né? por quê? Porque o propósito desse trem aqui é esse mesmo. Sempre foi essa a intenção. E a gente é muito transparente, tenta ser muito ético o tempo inteiro. Sim. Com tudo, e ouvir isso de um feedback desse ao vivo, bicho, arrepia mesmo. Nossa, muito Que muito, bom, muito é sincero, viu? É Obrigado. de verdade sincero. Obrigada mesmo, Muito Jaque. obrigado. Eu também quero te agradecer que a gente termina esse nosso espaço, essa jornada que a gente iniciou esse ano com a retomada do podcast, e o Floss me ajudou em N momentos de dificuldade, me dando super apoio, e não escolheria outra pessoa para dividir esse espaço, esse aprendizado. Ô, louco, bicho. Olha só. Não vou Muito chorar obrigada. hoje. O que é isso? Muito obrigada por Eu tudo, sei que é assim. Natal, eu sei que é uma época emotiva, mas não, eu sou durão. É isso, Mi. Obrigada. Prazerzaço demais mesmo. Muito. Também não escolheria outra pessoa. Não tinha outra pessoa pra ser. É o que tinha aqui. Mentira. Não tinha outra pessoa pra ocupar esse lugar aqui. Acho que é muito legal. A Michelle, ela tem esse lugar de ouvir e conseguir traduzir, ouvir tudo que vem de lá, junta tudo, traz pra gente com esse jeito autêntico, inteligente, extraordinário. Muito obrigado também, Michelle. Estamos de volta ano que vem, hein? 2023. Volta com tudo. É isso aí. Feliz ano novo, boas festas e a gente volta. Valeu. Muito obrigado mais uma vez, Jaque. Valeu, Igor. Valeu todo mundo. Valeu pra você que ficou aqui até agora. Super beijo, até a próxima.